sabe nada ainda de como programar máquinas e acha que é um bicho de sete cabeças e vai ver que não é, é algo extremamente simples. Então eu fiz aqui um roteiro bem bagunçado, mas vai dar para você entender bem as coisas que eu vou explicar. E não vou falar nada de teoria, de não sei o que lá, blá blá blá, um monte de texto igual certos livros e apostilas de programação nos impõe, que acaba tirando bastante tempo da gente, tempo que a gente ia conseguir, sei lá, já ir praticando e vendo que é bem simples, e certos livros ficam com um monte de coisas que não adiantam muito. Então vamos logo para a prática. E uma coisa que você pode fazer em apenas 2 ou 3 dias e aprender, seguindo certos livros, você ia passar um mês, um semestre na faculdade e não ia entender direito. Então vamos dar logo uma introdução aqui de como é que é um programa estruturado. Então a linguagem que eu vou utilizar aqui é a linguagem Pascal, mas não fique achando que Pascal é uma linguagem antiga demais e pouco usada, porque isso aí não é verdade. Pascal é uma linguagem muito usada assim ainda e é uma das mais fáceis que existe. E para você, se você não gostar e quiser seguir para outra, o que eu vou ensinar aqui vai ser praticamente a mesma coisa em qualquer linguagem de programação, segue sempre essa estrutura. Então vamos lá. É o seguinte, um programa em Pascal ele é feito da seguinte forma. Você tem um editor de texto em que você digita certos comandos, certas linhas de códigos, e essas linhas vão te proporcionar a execução de alguma tarefa específica. Então, um programa mais básico possível é esse aqui que está selecionado em azul, que é o que? Você inicia com o nome Program, dá um nome aqui, eu chamei nome 1, você pode colocar qualquer nome, e no final você coloca ponto e vírgula. E depois ele inicia com essa instrução aqui chamada begin e end. Aqui está errado, aqui é um ponto, né? Ponto e vírgula não. Esse último end é um ponto, certo? Pronto. Então, um exemplo de um programa que já faz alguma coisa, porque esse daqui ele é nada, é um programa que não mostra nada na tela, mas é o mínimo programa possível. É esse. Então, esse outro aqui abaixo é um exemplo de programa que ele usa duas bibliotecas, CRT e a biblioteca matemática, e ele tem definido algumas variáveis, né, que você vai entender mais à frente. Eu vou explicar o porquê, que algumas são real, string, inteiro, booleanas, byte, o bit, enfim. E esse trecho aqui é uma forma de você mandar o programa exibir na tela para o usuário alguma frase, e esse outro aqui, que no caso é esse primeiro, e esse outro é para fazer, é uma função, na verdade são duas funções, mais à frente vocês vão entender o que são funções, não nessa aula hoje, porque vamos iniciar pelo mais simples. Então, aqui são duas funções, essa função readLN, ela faz a captura de dados que você digita no teclado, ela vai utilizar os dados que você vai digitar no teclado e colocar na variável. Mais à frente você vai entender perfeitamente o que são essas variáveis aqui, ó. Essas variáveis elas são declaradas a partir de depois desse bloco aqui chamado var. Aí abaixo você coloca e coloca os tipos na frente. Então, à medida que a gente vai praticando, vocês vão entendendo aí durante a aula, certo? Bom, então, existe dois, dois tipos de comandos, assim, digamos. Duas classes de comando. Um é comando de seleção e o outro de repetição. Em que vamos começar explicando logo o que são esses de seleção. O comando de seleção é o seguinte: existe algumas formas de você selecionar trechos de códigos, trecho de execução de uma tarefa, por exemplo. Existe uma forma de você fazer com esse aqui que está selecionado, esse 1. Existe dessa forma, que é mais completo do que esse primeiro. Existe essa terceira forma. Eu vou passando bem rápido aqui porque eu vou explicar na prática, certo? Só para não ficar grande a aula aqui. Existe uma terceira forma de você selecionar condições, por exemplo, igual a esse 3. E existe uma quarta forma que é esse.
Beleza. E existe esse outro bloco de comandos que você faz para executar tarefas em que precisa repetir trechos do processamento, certo? Então é feito através desse comando aqui, for, while e repeat. Beleza. Então vamos logo lá para a construção do nosso primeiro programa prático, utilizando esses comandos aí, para vocês entenderem, certo? E aqui são operadores que vamos utilizar, vocês vão entender, é bem fácil. Aqui são operadores lógicos e aqui é de atribuição. Pronto, esse é o mais simples possível. E é isso. E eu recomendo esse link aqui caso vocês queiram entender sobre as variáveis aqui, tipo de variáveis booleanas, né? Um link que eu peguei aleatório aí pelo Google, mas que ele é bem bom mesmo, bem didático. Beleza, então para vocês fazerem um programa em Pascal, vocês têm que ter uma IDE, um compilador, tem que ter um compilador, que é uma ferramenta que compila o código e gera um programa executável para vocês distribuírem, ou seja, construir o seu programa. Então vocês podem ter acesso a esse compilador. Existem várias IDEs, vários compiladores, mas o melhor que existe para fazer, que é gratuito, de Pascal, é o Free Pascal, né? Você faz o seguinte, você baixa aqui, você digita no Google aqui, Lazarus IDE. Aí vai abrir essa página aqui, certo? Você clica nela. Aí você vê que essa página tem aqui downloads, aí tem sistemas operacionais. Você escolhe o seu sistema operacional. Se o seu sistema operacional for Windows, você clica aqui, escolhe a versão que você desejar, 32 bits, 64. Se for o Linux, no caso do meu aqui é o Debian, então eu baixo algum desse aqui, ou na própria distribuição dos distribuições Linux, nas próprias distribuições Linux já tem o Lazarus disponível para baixar lá nos repositórios. Então, tanto faz você baixar, não importa qual sistema operacional seja, se seja o Windows, Linux ou sistema da Apple, você vai conseguir usar o mesmo programa. Ele tem a mesma cara, ele é multiplataformas, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui usando o Linux, você faz exatamente usando o Windows, é a mesma coisa, certo? Então, eu já tenho ele instalado e não vou mostrar como é que instala, isso é simples. Então, você baixa ele aí para o seu sistema, instala e pronto, certo? E então é o seguinte, ele já está aqui. Pronto. Quando você abre ele aparece dessa forma aqui, certo? Com a janelinha, mas não se preocupe, nós não vamos construir programas com janela ainda. Isso vai demorar muito ainda para a gente chegar até esse nível. Vamos começar do mais básico possível. Então quando você abre ele abre com essas 4 janelas aqui, né? 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Essa aqui, certo? Nós não vamos precisar dessa aqui, então vamos fechar essa, inspetor de objetos. E essa aqui é o texto onde você vai digitar o seu código. Então vamos criar o nosso primeiro projeto. Você vem aqui em Project. Se você escolher a linguagem do software para ficar português, aí vai aparecer aí projeto. Então você vai em novo projeto, clica. E você escolhe essa terceira opção aqui, chamada programa, o que eu acho que vai aparecer para você aí se tiver em português. Então você clica e ok. Acho que eu tinha tentado uma vez, aí ficou assim, pronto. Mas quando você clicar vai ficar isso. Aí você vai aqui e salva, certo? Escolhe o diretório onde você quer salvar. Então, acho que tem aqui Pascal, onde é que tem aqui, pronto. Eu vou salvar nessa pasta temporária aqui. Você escolhe um local do seu computador e salva e clica aqui Save. Beleza. Então já tem o seu programa que é igual ao que está aqui, certo? É a mesma estrutura de programa aqui. Pronto. Então, perdão. Pronto. Então nós temos aí o código. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui por uma primeira parte da aula, que é essa parte aqui, onde o nosso programa é esse aqui, certo?
é um programa que pede para você digitar a idade de uma pessoa. Aí você digita aqui, ele lê a idade. Em seguida ele faz essa aplicação do comando de seleção, que é o que? Verificar se a idade está entre 1 e 10 anos. Se sim, ele mostra essa frase. E se não tiver, ele não executa. Certo? Então a nossa ideia é fazer o que? Processar esse programa. E como é que faz isso? Você faz o seguinte, copia aqui. Não, perdão. Copia até aqui. E vai lá no Lazarus. E é só colocar aqui no lugar desse begin. E pronto. E pega isso aqui. E coloca aqui abaixo. Abaixo disso aqui, ó. Certo? Não se preocupem em... assim, tem que colocar aqui var. Pronto. Então a estrutura do programa é esse. Isso aqui são só diretivas que o Lazarus usa para poder usar mais recursos de bibliotecas, essas coisas. Então deixe do jeito que está aqui e seu programa vai ter essa estrutura aí, certo? Pronto. Por que eu quero que vocês usem o Lazarus? Porque se você estiver usando o Windows, é bem interessante você usar ele, porque ele tem, as bibliotecas dele são muito boas mesmo para Pascal. Então, vai te proporcionar fazer programas muito alto nível, certo? Então você faz o seguinte, vamos compilar para ver o que é que esse programa faz. Como é que compila ele no Lazarus? Pronto. Você vem aqui, salva, né? Porque você alterou. Toda vez que você altera aqui qualquer coisa, aí você vem aqui e salva. Pronto. Depois que salvar, você vem e vem aqui nessa aba aqui, Run, rodar, executar, deve aparecer assim para você. Aí você clica aqui, compile, certo? E verifica o que aparece aqui nessa mensagem, certo? E em seguida você vai lá no diretório em que você salvou, que foi aqui, né? Você salvou, aí você vê que ele gerou aqui um executável. Se o seu sistema operacional for o Windows, ou seja, sistema de Bill Gates, que eu não uso, né? Mas para quem usa, eu já usei por um tempo, sei muita coisa de Windows. Então é só você dar 2 cliques em cima do arquivo executável que ele vai abrir uma tela preta com o programa executando, certo? Mas como eu uso Linux, então essa tela preta é essa janela aqui que eu acabei de abrir agora. Então para executar ele é só fazer assim no Linux. Pronto, viu só que o programa está pedindo o valor da idade, vamos botar um valor entre 1 e 10. Pronto, aí você vê que ele mostrou a mensagem, que foi o que? Que foi essa mensagem aqui. Agora se eu digitar um valor que não esteja dentro dessa faixa aqui, de 1 e 10, o que é que ele vai fazer? Pronto, esse é um programa bem simples mesmo, só para mostrar o que é, como é que funciona esse comando de seleção, if. Executa de novo, digita um valor, 11. Aí você vê que ele não mostra. Então o que é que esse trecho faz? Esse trecho faz o seguinte, ele verifica se a variável idade ela é uma variável do tipo inteiro, ou seja, só recebe número inteiro. Se você digitar uma letra, o programa quebra, trava, não pode. Você digita um número, se você digitar 1,5, está errado também, porque é variável que só recebe inteiro. Tipo, a idade de uma pessoa, não tem como a pessoa ter uma idade que não seja inteira, certo? Então, esse bloco aqui, if, ele faz isso. Se essas condições aqui somadas forem verdadeiras, ele executa o que está aqui dentro. Se não for, ele simplesmente testa, não é, ele passa para essa linha aqui. Para a próxima linha que tiver código, que é essa aqui. Pronto. Aí ele mostrou sua mensagem de fim. Então a lógica é essa, certo? Para não ficar aqui um monte de programas abertos, então eu não vou usar o Lazarus porque eu estou no Linux. Mas se você tiver no Linux ou Windows, você pode usar ele dessa forma aí, como eu disse, certo? Então eu vou fechar, porque eu só uso o Lazarus quando eu vou fazer programa com janelas no Linux. Não é porque eu sou um programador já meio avançado, então eu faço no próprio bloco de notas mesmo aqui, certo? Mas você executa do jeito que eu fiz lá no Lazarus, certo? Como eu acabei de falar.
Então vou fechar isso aqui. Não era para ter fechado. Vamos lá de novo então. Estamos aqui, certo? Vamos apagar isso. Então, como é que eu faço para executar esse mesmo programa aqui no bloco de notas? Eu faço o quê? O pessoal conversando aqui, eu acho que não dá para ouvir não, mas pronto. Você abre ele e vai lá e faz assim, FPC, que FPC é o que? É o Free Pascal. Você clica aqui no... Você vê que tem várias versões de Free Pascal. Free Pascal é o compilador que o Lazarus usa para fazer essa compilação do código em Pascal. Então você bota FPC e o nome do arquivo, que é part1.pas. Certo? Pronto. E aí ele vai mostrar essas mensagens aí, dizendo o que? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Certo? Dizendo a versão do compilador que foi usada, não sei o que, e o arquivo que foi compilado, que não teve erros, que teve erros sim, está dizendo aqui, né? Vamos ver o que está errado. Deixa eu ver. Não está errado não. Vamos ver o que ele está dizendo que está errado então. Parte. Porque eu esqueci. Perdão, foi porque eu esqueci de botar aqui tem um E. Não tem erro não. Pronto, agora sim. Agora se você olhar, ele gerou um arquivo aqui, certo? Pronto, agora está ok. Foi eu que tinha digitado o nome errado para compilar. Agora para executar ele é só fazer isso. Pronto, você vê que é a mesma coisa do que foi feito lá com o Lazarus, né? Então é só digitar em dado aí, sei lá, 5, pronto. Então ok, certo? Entendido essa parte. Agora vamos para a parte 2. Parte 2 é o seguinte. Vamos explicar agora um pouco mais avançado. Vamos seguir aqui o nosso roteiro. Eu já expliquei aqui como é que se cria um programa mais básico possível, que foi o exemplo desse parte 1 e parte 2, em que um programa bem básico é esse, certo? Desse tipo aqui. Então agora nós vamos mostrar essa segunda estrutura, certo? A gente está mostrando os comandos de seleção, um deles que é esse aqui, acabei de mostrar como ele funciona. Agora vamos mostrar esse 2, né? Vamos seguir o roteiro certinho para ficar mais estruturada essa aula, certo? Então esse comando aqui ele é um pouco mais completo do que aqui em cima. Ele serve para fazer o quê? Para selecionar situações. Então o seguinte, pegamos o mesmo programa anterior que foi executado anterior e fizemos o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para o usuário digitar um valor de uma idade, vai armazenar na variável que ele definir aqui como inteiro. Ele vai verificar se essa idade está entre 1 e 10. Se ela tiver, ele processa essa frase aqui, mostra na tela essa frase. Se ela não tiver, ele não faz nada e processa o oposto disso, certo? Se a condição for verdadeira, ele processa esse que está em azul agora, esse primeiro é azul. Se não for verdadeiro, ele vai processar essa. E pronto. Em seguida ele processa essa embaixo, independente das duas anteriores estarem certas ou não, porque já passou o bloco de seleção, certo? Então esse if else, né, ele serve para selecionar certa condição que você atribui ao programa. Você mesmo quem estrutura quais as condições que você quer que um certo trecho do programa seja executado ou não, vai depender de uma certa condição, certo? Então vamos executar para a gente entender na prática. Seguinte, seguindo o mesmo raciocínio, você faz assim, FPC, o nome do programa que quer que execute, Enter, dá um Enter no terminal, ele vai mostrar aqui que não teve erros nenhum, já gerou até lá o programa, e agora é só fazer o que? Executar ele. Digita o valor da idade. Eu vou digitar de propósito um valor que não esteja entre 1 e 10, eu vou digitar 50, para ele processar isso aqui, certo? 50.
A idade não pertence ao intervalo em 10. Pronto, vamos de novo. Vamos digitar 6 ou 7. Um valor que esteja entre 1 e 10. A idade digital está entre 1 e 10. Pronto. Então é isso. Muito simples, né? Vocês entenderam como é que cria esse 1 e esse 2. Bem, se você não quiser aprender como faz esse 3 e esse 4, não tem problema. Isso não vai te impedir de ser um programador. Tem programador que nunca usa isso aqui, esse 3 e 4. Apesar de que esse 3 e 4 eles são interessantes. Esses aí, 3 e 4, são interessantes para certas condições específicas, certo? Certas condições específicas eles são mais práticos, mas o 1 e o 2 resolve a situação, certo? Ele resolve, faz tudo que o 3 e o 4 faria, você pode fazer usando esse 2 apenas, certo? Ou 1. 1 e 2 praticamente são a mesma coisa, certo? Só que o 2 é mais completo que o 1. Conforme veremos na parte 3, certo? Na parte 3, agora, eu já botei os códigos já digitados para a gente não ficar grande a aula, né? Porque já ficando um pouco grande, então eu já fiz e testei antes, já para ficar mais organizado e não perder tempo. Então, isso, isso. Vou fechar essa janela aqui. Pronto. Então aqui eu fiz um exemplo. Eu inventei aqui de repente assim um exemplo só para ver na prática como é que funciona cada um deles, certo? Então agora, seguindo nosso roteiro, vamos para o 3. Blocos de seleção, estruturas de comandos de seleção do tipo 3, que são esses aqui, onde tem case, aí dentro de parênteses tem uma variável que você vai colocar, ela só pode ser do tipo inteiro ou caracteres. Você vai entender variável do tipo caracteres mais na frente, em uma das partes que eu botei mais na frente. Então não se preocupe, você vai entender perfeitamente. Então, a estrutura dele é assim. Case, aí bota a variável aqui dentro do parêntese e colocar o off aqui e abaixo você coloca o valor que a variável terá. Pronto. E é dessa forma aqui que ele é. Pronto. Na prática é assim, ó. O mesmo programa, agora feito da seguinte forma. Certo? Ele é pequeno. Você tem aqui definição da variável, manda o usuário, pede para o usuário digitar o valor, e aí ele faz o seguinte: viu que a variável é do tipo inteiro, certo? Veja que a variável é do tipo inteiro, ela só pode ser inteiro ou caracteres. Então ela aqui é do tipo inteiro. E o que é que isso aqui faz? Na verdade não é o 3, é o 4 que nós estamos fazendo. Mas se você entende o 4, vai entender o 3, certo? Então nós estamos fazendo o 4, certo? O 4 e o 3 ao mesmo tempo, eu coloquei o 4 e o 3 ao mesmo tempo, tá aqui abaixo, junto, certo? Que você pode fazer ele junto assim, certo? Então aqui é o seguinte, preste atenção. Se o valor que o usuário digitar estiver entre 1 e 10, ele vai processar somente esse trecho aqui, não processa nada disso daqui, não processa nada desse aqui de 21 a 60, não processa esse 70 aqui, não processa esse aqui e nem processa esse aqui abaixo, certo? Ele só faz um de cada vez. Ele não consegue, ele não pode processar duas coisas dessa ao mesmo tempo, certo? Dois blocos desse ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu digitar aqui está entre 1 e 10, você estrutura para ele selecionar essa condição. Se a idade for entre 1 e 10, ele vai mostrar na tela essa frase aqui: a idade digitada está entre 1 e 10. Sei lá, é uma criança. Eu programei para ele fazer isso. Nós é que estamos programando para ele fazer isso, certo? Se tiver entre 11 e 20, ele vai processar somente esse trecho que está em azul agora, dizendo assim: a idade digitada está entre 11 e 20. E veja que nós podemos botar vários comandos um dentro do outro. Inclusive eu botei aqui de propósito esse, para ele dizer: caso a idade esteja entre 11 e 20, ele vai testar se ela é maior que 18. Ela pode ser 15, por exemplo. Se for 15, ele não mostra essa aqui.
E se for 18, ou maior que 18, no caso ela não vai ser maior do que 20, né? Vai ser... ele só vai mostrar essa frase aqui, se for 18, 19 ou 20, certo? Então ele vai mostrar isso. Pronto. Aí vamos supor que não foi nem de 1 a 10 e nem de 1 a 20. Então pode ser menos que 0, né? Pode ser menor que 1 ou pode ser maior que o 20. Então pode ser que ele encontre que seja esse. Pode cair numa situação que seja esse. Se cair na situação de que a idade que o usuário digitou estiver entre 21 e 60, ele vai mostrar essa frase aqui na tela, certo? E se ela for 70, ele mostra isso. Ele só faz uma de cada vez, não tem como fazer outra. E se tipo não foi nem de 1 a 10, nem foi de 11 a 20, e também não está entre 21 e 60, e nem é 70 e nem é 80, então ele pode ser todas as outras possibilidades que existem, mas não pode ser nenhuma dessas que já foi testada aqui, certo? Então esse else é o senão, é o contrário de tudo o que ele já testou e que não encontrou, que é verdadeiro. Aí ele joga tudo isso para dentro do senão. Pronto, então esse senão aqui engloba quem? Engloba o caso em que é menor que 1, em que seja maior que 60, com exceção de 70 e 80. Pronto, vai até o infinito. De 60 para cima até o infinito, com exceção do 70 e 80, todas as outras possibilidades estão dentro dessa região em azul. Então, para você selecionar mais coisas que esteja dentro dessa região de azul, você tem que aplicar novamente outros comandos de seleção de novo, if, que foi o caso que fiz aqui. Então, por isso que eu botei assim, dizendo a idade digitada está fora da faixa de 1 a 60. Ou seja, você tem que entender esse tipo de lógica, certo? Para você fazer um programa, ele vai ser composto de uma lógica em que vai estar uma ideia de selecionar essas partes, ou seja, se tem um dado, seja real inteiro, você tem que ter uma lógica para você selecionar certas situações, para processar ou não. E você também tem que saber fazer repetições. Então o que eu estou mostrando é como você ter uma lógica, desenvolver na sua cabeça uma lógica para abordar problemas usando o comando de seleção. E daqui a pouco você vai entender como fazer uma lógica para fazer repetição de coisas. Bem simples também, certo? Então acho que você entendeu o que eu quis explicar com essas condições de seleção, certo? Se você entender isso aqui, você vai virar um grande programador, pode ter certeza, certo? Então, se a idade for maior que 60, ele faz isso. Senão, ela poderia ter sido, o usuário poderia ter digitado 0, por exemplo, menos 1. Então, aí ele mostra isso aqui, ou seja, o senão dele, certo? Se for maior que 60, ele faz isso. Se for abaixo de 1, ele vai fazer essa aqui. Essa vai mostrar essa linha, certo? Então você vê que quando chega aqui, eu cobri todas as possibilidades, certo? Cobre todas as possibilidades. Então, em algum trecho, uma delas vai ter que ser e vai ter que acontecer. Todas ao mesmo tempo não tem como, porque ele está selecionando trechos. Mas eu não sei o que é que o usuário vai me mandar, então vai depender, a depender do que o usuário me mandar, eu tenho um trecho específico para fazer o tratamento daquele dado, certo? E aí processar o que eu quero. Então é essa a lógica de programar as coisas, certo? É muito fácil. Né? Eu não sei porque as pessoas acham difícil, mas é muito fácil. Então é isso, certo? Então vamos executar e ver o que aconteceu. De novo, se você está lá no Lazarus, é só digitar tudo isso lá, compila lá e abre a janela do jeito que eu fiz logo no início da aula, certo? E é tranquilo. Então, pronto. FPC, parte 3. Não deu erros. Então vamos ver se ele já gerou. Já gerou aqui o arquivo executável, certo? Esse arquivo pontual é só um arquivo de compilação, não se preocupe com ele.
O que importa é esse aqui, executável. Então é só fazer assim. No Linux, para executar um executável, é só fazer ponto barra e o nome dele. Aí ele já vai executar no próprio terminal do Linux, né? Que é essa janela aqui é chamada terminal. Pronto, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos digitar um valor entre 1 e 10. É para ele mostrar essa frase aqui, certo? Vamos ver se ele mostra. 3. A idade está entre 1 e 10, é uma criança. Pronto, foi executada essa parte. Agora vamos digitar aí, sei lá, 91. Um valor que inventei agora na cabeça. Executa o programa no 91. A idade digitada está fora da faixa de 1,60. É uma pessoa idosa. Então, o que foi que ele processou? Qual desses trechos que ele processou? Nenhum desses aqui ele processou, certo? Porque ele sai daqui só cobra até 1, até 60 e 70 e 80. Então não foi esse trecho. Então ele processou essa frase aqui. Então se não foi nenhum desse trecho aqui, então pode ser alguém daqui. Então ele processou essa frase aqui. Aí você vê que está ela aqui, ó. Em seguida ele fez, se a idade for maior que 60, porque ela poderia ter sido, como eu falei antes, menor que 1, né? O usuário poderia ter digitado 1, aí ele teria processado essa. Mas não foi o caso, então, se a idade for maior que 60, ele processou esse trecho que está em azul, porque é maior que 60, eu digitei 91. Pronto, aí ele mostrou, é uma pessoa idosa. Aí aqui a frase, pronto. Aí vamos ver, ele processou, é uma pessoa idosa. Aí ele fez o quê? Fez esse teste aqui para ver se o valor que da idade era maior do que 140. Não era. Eu digitei foi 91. Então ele não processou esse trecho em azul. Ou seja, ele testou, não é, não faz nada. Pula para cá. Aí quando chegou aqui ele perguntou, ela foi igual a 100? Também não. Eu digitei foi 91. Não faz nada, pronto, acabou. Aí quando acaba isso aí, essa parte aqui é o senão do que foi testado em cima. Como o que foi testado em cima é verdadeiro, então esse senão não foi processado. Beleza, aí ele sai e vem para aqui, para essa linha aqui, ó. Como essa linha aqui é o fim daquele trecho do senão do case, né? Senão do case. Como ele não, nenhuma dessas alternativas eram verdadeiras, então ele terminou aqui. Aí ele salta para aqui, para essa linha aqui, que a próxima frase foi essa. Pronto. Então, você vê que ele mostrou isso. Então, essa é a sequência da lógica, tipo, é processado de cima para baixo, linha por linha. Ele vai dando preferência para o que é testado primeiro. Se você está selecionando as coisas, ele vai processar aquele trecho que for verdadeiro. E se você botar o else, ele vai processar o contrário se aquilo não for verdade, certo? Então é só essa a ideia. Muito fácil. Programação é coisa muito simples. Não sei porquê vocês dizem que é complicado. Vocês que ainda nunca. Que já tentaram um pouquinho e não aprenderam. Não entendo porque vocês têm essa dificuldade de entender isso aí. É uma lógica tão básica. Mas tudo bem, vocês vão entender certinho. Beleza, então essa foi a parte 3, certo? Que foi utilizando o case e um pouco do if e else. Então, só para mostrar para vocês que seguindo esse roteiro aqui, não é necessário o cara saber, o indivíduo que vai programar, saber usar esses comandos case. Se ele não gosta de usar case para lá, case para cá, não, é um negócio chato, não quero usar nada de case não. Beleza, você não usa nem esse 3, nem esse 4 e usa só esse 2. Pronto, então vamos mostrar isso na prática, na parte 4 agora. Parte 4, pronto. Só para mostrar para vocês que aqui é o mesmo programa que faz a mesma coisa que o anterior fez, sem utilizar aquele comando case. Eu utilizei somente o 2, o 1 e o 2, certo? Ele faz a mesma coisa. Esse 1 e o 2 ele é mais completo do que o case. O case é só para casos específicos, para facilitar mais, de evitar estar digitando muitas linhas de código. Ele seleciona coisas mais específicas, mas ele não é completo, ele não aborda tudo. Mas o 1 e o 2 abordam tudo, certo? Conforme vocês estão vendo aqui, ficou até mais feio assim, visivelmente, mas é a mesma coisa, ele processa do mesmo jeito, certo? E é que ele faz? Inicialmente o usuário digita
o valor aqui. Aí ele vai verificar se essa idade for menor que 1, ele processa só essa frase aqui. Então, vamos supor que eu digite 5. Então 5 não é menor que 1, então ele não processa isso. Vai processar todo o oposto da condição, que é o que? Tudo isso aqui, ó. Pronto, tudo isso que está em azul é o oposto da condição de cima. Então tudo isso vai passar por processamento. Se as condições que vêm abaixo são verdadeiras, vai sendo selecionado, ou seja, vai sendo filtradas as condições, certo? Vão sendo filtradas, perdão. Aí, pronto. Vamos supor, digitei 5, aí ele vem para cá. Aí ele pergunta, é maior que 1 e menor que 10? Se eu digitei 5, você então ele processa isso, aí pronto, não faz mais nada e vem para baixo. Por quê? Porque todas as outras não é mais verdade, porque estão dentro do senão dele, certo? Ou seja, um if dentro de um else de outro, ou seja, ele vai matando aí a sequência até fechar todas as possibilidades, certo? Então vamos supor que eu digitei 25. Se eu digitei 25, não é menor que 1, porque 25 é maior que 1, então ele vai testar agora. É maior, está entre 1 e 10. Não, então ele não processa isso, então pode estar dentro dessa condição aqui, vai estar dentro de uma delas. Então, se é maior que 11 e menor que 20, não. Então ele não processa esse trecho, vai processar o oposto dele, que é esse que está aqui em azul. Não é isso? Isso. Aqui, que está em azul. Aí agora eu pergunto, é maior que 21 e menor que 60? 25 está dentro desse intervalo, então ele processa isso. Pronto. Então é a lógica mesma, ou seja, eu programei a mesma condição, o mesmo programa anterior, usando somente if e else, ou seja, que é a forma mais usada, assim, certo? Mas que você deve aprender a usar ele, na verdade, certo? Então isso aí você vai aprendendo praticando. Mas se você entendeu isso que eu expliquei, pronto, você já é um programador. Então vamos lá, agora é 4, né? Pronto, compilou, agora executa. Parte 4. Vamos digitar 0. Idade abaixo de 1 ano. Pronto, ele processou o que? Eu digitei 0. Se for menor que 1, aí ele mostrou só esse, acabou. Não mostrou nada desses outros mais, nenhuma dessas frases aqui. Por quê? Porque é menor que 1, pronto. O if é isso, o else é o oposto. Se a condição testada já foi verdadeira, ele não precisa mostrar o oposto, ele só mostra um ou outro. Então, o próximo trecho foi essa linha aqui que foi processada, pronto. É por isso que apareceu aí na tela, certo? Agora vamos digitar outro valor, o 25, certo? Vamos digitar o 25. Digitar 25. A idade digitada está entre 21 e 60. Pronto, que foi exatamente o que eu simulei mentalmente com vocês agora, que foi esse trecho aqui. Vamos digitar 145 para ver se ele vai mostrar isso aqui. Dizer, nossa, que pessoa velha, hein? Hehehe. Vamos ver. É uma pessoa idosa, a idade digital está fora da faixa de 1,60. Pronto, então ele mostrou o que? Essa frase. A idade digital está fora de certo. E como a idade é maior que 140, que ele testou aqui, e é verdade que eu digitei 145, então ele mostrou essa frase aqui também. Ou seja, além de ter mostrado essa, mostrou essa e essa. Ou seja, porque foram trechos que eu disse que se caísse nessa condição era para ele exibir. Pronto, está programado seguindo a sequência. Então foi isso que aconteceu. Olha lá. Você viu que não é um bicho de 7 cabeças, lógico. O que mata as pessoas em programação é só esse if else aí, que as pessoas não entendem. Não sei que diabo que as pessoas têm na cabeça que diz que isso é difícil. Mas não é, pô. Não é. É só seguir essa sequência de pensamento, de lógica. É uma pessoa idosa, a idade digital está, pronto. É isso. Ave Maria, 145 anos, uma múmia. Pronto. Então vamos lá para a parte 5.
Então acho que aqui foi concluído sobre comandos de seleção, certo? Foi concluído sobre estruturas de comando que tem o tipo de seleção, ou seja, são comandos de condição, eles são processados se uma condição for satisfeita, certo? Pronto, então você já é 50% programador, já que você entendeu isso, você já é 50% programador. Agora vamos para os outros 50% para tornar você 100% programador já você já consegue fazer muitas coisas se aprendeu, se aprender mais esse outro agora sobre comandos de seleção. Vamos lá. Parte 5. O que é que temos aqui na parte 5? Pronto. A parte 5 agora, vamos seguir a sequência do roteiro. Vamos falar sobre repetição, comandos de repetição. Vamos para esse primeiro. Esse primeiro nós temos aqui que é o seguinte, é for e de 1 até total, begin, end. Pronto. Vamos explicar o que é isso. Eu já digitei aqui um exemplo, certo? É o seguinte, eu já adianto para vocês uma coisa aqui, ó. Eu botei aqui comentários. O que significa isso? Quando você bota barra barra e o que você digitar ao lado fica azul, porque é comentário, é como se ele não existisse, é como se o processamento vem e não enxerga aqui, ou seja, é que é bem interessante você sempre comentar cada trecho de código quando ele vai ficando grande, para você saber o que foi feito ali. Então por isso que é essencial definir esses comentários. Ou você quer apagar ali um trecho para testar alguma coisa, sei lá, aí você bota esse chave, abre chaves e fecha chaves, igual eu fiz aqui, certo? Do jeito que eu fiz aqui, ele só vai fazer o quê? É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Apaguei, certo? Vamos dar um Ctrl Z para desfazer. Pronto. A ideia é só mostrar que comentário é só isso, certo? Pronto. Então vamos mostrar aqui o seguinte. Vamos para esse primeiro aqui, ó. Comandos de seleção, de repetição, perdão. Esse primeiro. Então o que é que o programa faz aqui? É um programa básico que tem definido aqui 3 variáveis, variável i, variável total, variável j, todas do tipo inteiro. Aparece essa mensagem na tela assim que o programa começa a executar, dizendo digita o valor para total, ou seja, ele está pedindo que você informe um número inteiro, sei lá, você pode digitar 10, 20, digita um número aí inteiro, qualquer, vamos digitar um aí, sei lá, 15. E aí ele vai fazer o quê? Esse trecho aqui vai fazer o quê? Vamos ver na prática agora que fica melhor de explicar. Olha, vamos fazer assim, FPC, que é o compilador, o nome do compilador, parte 5, que é o arquivo que estamos botando para ser compilado, foi compilado. Você vê que foi gerado lá, um diretório, chamado parte 5. Agora você executa ele fazendo parte 5. Pronto. Então, ele está pedindo para você informar um valor, né? Ele está aqui. Ele só vai processar depois que você digitar e confirmar o valor que você de um número inteiro. Então, vamos digitar 15. Aí agora eu vou dar Enter. Pronto. Você vê que ele mostrou aqui isso. E com for. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15. Vamos botar agora 20. Mantém. Vamos botar 5. A 6. Ou perdão, 5 mesmo. Entendeu? E assim vai, ou seja, ele processa essa frase aqui, o número de vezes em que você está programando para ele repetir isso. Ou seja, se você diz que é para ele repetir contando de 1 até um certo número de vezes, ou seja, eu defini 20 no primeiro caso, né? 15 no primeiro caso, então ele contou de 1 a 15, que foi o que ele fez aqui, certo? E aqui é só um texto que eu coloco uma vírgula e a variável aqui. Aí ele vai exibir o valor que está dentro do i. Como o i está sendo contado no primeiro passo ele é 1, aí ele incrementa, bota o valor 1 mais 1. Aí vai ser 2, aí ele, no próximo passo ele bota 2 mais 1, 3, até atingir o valor do total. O total que eu defini foi 15, que o usuário definiu, na verdade, digitando.
Pronto. Então, um programa, uma estrutura de repetição é isso. Uma delas é essa 1. Pronto. Agora vamos para outra. Vamos comentar para deixar como se ele não existisse. Então agora vamos para essa 2, que é o que? É fazer a contagem de trás para frente. Down to é isso, down to. Ou seja, ele começa do valor que o usuário disser, por exemplo, 15, 15, 14, 13, vai voltando até terminar em 1. Então vamos ativar essa agora, para você ver como é. Vamos apagar aqui e fazer de novo. Compila. Toda vez que faz alguma alteração no código, você tem que compilar para ele atualizar, certo? Aí agora executa. Fazendo parte 5. Pronto, digita 15. Certo? Aí ele fez 15, 14, 13, 12, 11, até terminar em 1. Quando chegar em 1, para. Pronto, ele repete de trás para frente. Pronto, é só isso. Então esse 2 é só para fazer isso. Beleza, agora vamos para o 3. O 3, seguindo aqui o nosso roteiro. O 3 é uma estrutura agora chamada while. O que é que ela faz? O que eu quero chamar a atenção aqui é que todas essas 4 fazem a mesma coisa, certo? Só que tem uma aí que ela é mais eficiente do que as outras 3. Tem 2 que são mais eficientes, mas tem uma mesmo que é a mais eficiente, que é essa 3. Então preste bastante atenção que um programador bom, basta ele saber só essa 3, ele consegue resolver todos os problemas que as outras fariam. O que é mais usado, mais prático é esse para certas situações. Toda hora você vê for não sei o que será, for não sei o que será, mas esse while aí ele é muito mais eficiente, entendeu? Tipo, se esse 1 for um Honda Civic, esse 3 é uma BMW M5, sei lá. Ou seja, é muito mais carro do que esse 1 aí, digamos assim, se fosse fazer uma analogia, certo? É mais completo. Então, o 3 é o seguinte. O usuário digita um valor, sei lá, de 1 a 15, por exemplo. O usuário diz, eu quero digitar o número 15. Pronto. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai definir um i, eu defini uma variável i que é também um inteiro. E eu defino inicialmente, antes de entrar nesse loop aí, chamado loop, essa estrutura de repetição, chamado loop. Escreve assim, ó. Loop. Certo? Loop em inglês deve ser algo, repetir, laço de repetir, alguma coisa assim. Pronto. Então antes de encontrar a linha while, eu defini o valor 1, beleza. Aí ele faz o que? Esse while ele faz assim, o i vai ser alterado dentro dele, vai ser alterado aqui dentro dessa estrutura vermelha. Ele vai processar, ele vai repetir o que está aí em azul, certo? E o que está dentro da estrutura aqui tem que fazer com que o i seja alterado, senão ele vai ficar infinitamente repetindo e não vai achar uma forma de sair, entendeu? Ele vai entrar num buraco negro, digamos assim, não sai mais nunca. Então você tem que colocar uma situação para o i ser alterado até atingir a condição de saída ali de dentro, entendeu? É tipo, o cara cai no fundo do poço, mas tem uma escadinha para sair, subindo com sufoco até atingir a condição de, ufa, sair. Pronto, é mais ou menos isso que acontece com esse i aí, certo? Então, para poder fazer entrar, eu tenho que definir um valor que esteja satisfazendo a condição. Senão ele já nem entra, ele testa, não é, pula fora, entendeu? Então eu coloquei 1 e como o usuário disse que é 15, que eu digitei 15 aqui, então 1 é menor que 15, ele vai fazer o quê? Vai permitir processar, repetir. Aí ele vai repetir até que que o i se torne maior que 15. Maior que se torne pelo menos igual. Se for menor, vai ficar preso aí dentro, rodando. Então, é isso que acontece. Que você vê que programado dessa forma faz exatamente isso aqui, que foi feito no 1, certo? Vamos ver. Lá de novo, aí vai lá, compila. Pronto. Aí você vê que digita um valor, você digita 15, digita 10. Você vê que ele faz a contagem da mesma forma, certo? Então mais à frente, em outra partezinha da aula, você vai ver
que é mais eficiente utilizar esse aqui, certo? Do que usar esses acima. Então vamos comentar aqui e vamos mostrar esse 4. O 4 é uma forma de repetir também, que é chamada repeat, né? Seguindo nosso roteiro aqui, dessa forma. É uma forma de fazer um bloco se repetir, que é fazer programado dessa forma. Tipo, ele vai repetir o que está aqui dentro, ou seja, ele vai repetir o que está em azul, até que uma certa condição seja atingida. Que condição é essa? Eu defini, por exemplo, que essa condição seja quando o valor que estiver dentro do i seja igual ao total, ou seja, algo semelhante, análogo, assim, em termos de lógica, ao que foi feito agora aqui no 3, certo? Só que aqui no 3 a diferença entre o 3 e o 4 é que se a condição não for satisfeita, ele não processa nenhum passo aqui dentro. Ele já pula fora e vem para baixo. E ao passo que se usar esse bloco aqui, ele pode executar pelo menos um passo aqui, entendeu? Vai depender da forma como você estruturou a sua lógica aí, ele pode processar pelo menos um, então tem que se atentar a isso. Mas existem várias situações em que ele se encaixa perfeitamente, de tarefas que você vai programar para fazer, ele é bem útil, então é por isso que ele existe, certo? É mais prático do que esse outro. Então é uma diversidade, tem essas 4 formas de você fazer uma repetição, né? Então, por exemplo, dessa forma aí, com esse repita até, fica assim, ó. Você vê que se eu digitar lá 20, ele vai contar do mesmo jeito, certo? Ele vai processar isso aqui da mesma forma. Pronto. Então, eu acho que deu para vocês entenderem, certo? Um ferro da aparelho aqui me furando todinho. Isso aqui tá sangrando. Pronto. Existe agora uma forma de você fazer, por exemplo, down to com esse while. Eu acho que não precisa explicar não, senão vai ficar muito grande a aula, né? Mas a ideia seria assim. Eu vou explicar um pelo menos. A ideia seria, tipo, eu fazer com o while o que foi feito no 2 aqui, certo? Algo semelhante ao que foi feito no 2. Com o for já existe aqui um chamado down to, que vai contar do maior para o menor, ou seja, de trás para frente, né? Ele contou 15, 14, 13, tarará, contou do número maior para até chegar no menor, certo? Contando de trás para frente, né? Então, eu posso fazer com o while um trecho de processamento que faça esse mesmo efeito, que é fazer o quê? Eu defino que inicialmente a variável i é igual a um total, ou seja, o maior valor. E aí, enquanto ele for maior que zero, ele vai ficar repetindo isso. Então, como eu defini que ele é, se eu digitei 20, se o usuário digitou 20, e eu estou dizendo que enquanto ele for maior que zero é para ele entrar e ficar repetindo aqui. Aí como ele é 20, 20 é maior que zero, ele vai processar isso aqui, beleza. Só que eu tenho que alterar o valor dele também para chegar uma hora dele ser menor que zero, ou igual a zero. Aí ele para. Senão ele vai ficar também infinitamente processando aí. Então, fazer isso faz o quê? Faz ele ficar, sei lá, no primeiro passo ele é 20, só que eu estou mandando o i ser reduzindo 1 a cada passo. Então vai chegar uma hora que ele vai perdendo de 1 em 1, de 1 em 1, vai chegar a ficar zero. Quando ficar zero, ele torna essa condição falsa. Quando essa condição for falsa, ele sai de dentro. Pronto. Então, fazendo isso é uma forma equivalente de ter feito igual essa 2, certo? Então, são coisas que você vai programar muito fazendo isso, entendeu? Por isso que eu estou explicando. Então, na prática é isso. Vamos agora compilar de novo. Vamos botar 20, 34. Veja que ele começou de trás para frente, ó. Tá vendo? Então, em muitas situações você vai precisar fazer uma variável, um contador, contar de trás para frente. Então, tem várias formas de você fazer, certo? E esse último aqui, você pode fazer
Seguinte. Sim, existe uma forma também de você fazer isso que eu fiz, definindo uma nova variável e descontando do total. Daria o efeito equivalente também, certo? Se você fizer desse jeito aqui, dá equivalente a isso. Não precisa explicar não. Já tá só em olhar, você já entendeu já, né? Beleza. Então vamos para a parte 6, senão vai atrasar a aula aqui. A parte 6 eu quero explicar o seguinte. Na parte 6, deixa eu ver o que foi que eu preparei. Pronto, na parte 6 é uma forma que eu quis programar aqui um exemplo para mostrar para vocês que é uma situação em que é mais prático você usar esse while do que aquele for, certo? Eu quis mostrar aqui na prática agora para você ver e entender por que é mais prático você usar esse 3 do que esse 1, entendeu? Não usar o 1, não teria como você usar o 1. Na verdade até teria, mas você ia ter que fazer umas gambiarras para poder ele funcionar. E ao fazer essas gambiarras, ele se tornaria menos prático do que você já aplicar diretamente o 3, né? Que é fazer o quê? Por exemplo, vamos ativar aqui esse trecho aqui, ó. Certo? Então aqui é um programa que faz o quê? Eu defino uma variável inteira. Essa aqui tá machucando. Um ferrinho me furando aqui, tudo isso que eu vou falar. Pronto. Então é o seguinte. Temos aqui uma variável definida inteira. Definimos aqui 4 variáveis do tipo real. Esse Dalbo quer dizer um real com dupla precisão, ou seja, aqui tem casas decimais maiores. Tá? Para tornar o cálculo mais preciso, assim, então, em vez de você colocar real, de real, você coloca Dalbo, certo? Então, uma forma de você simular, por exemplo, um problema físico em que você quer simular um processamento de algo, sei lá, em que a temperatura, por exemplo, um exemplo aqui, pode ser fazer para várias coisas, não necessariamente de física ou biologia, ou seja lá o que for, mas em que você tenha, por exemplo, que você quer fazer uma repetição, a contagem de temperatura que parte de um valor que, por exemplo, seja a temperatura zero graus Celsius, até 12 graus Celsius, e eu quero que ele varie com incremento de a cada 0,25 graus Celsius, ele criar um passos aí, criar passos que vai somando, partindo de 0 até ele atingir 12, sendo que o incremento vai ser de 0,25. Pronto. Então, como é que seria esse processamento? Um processamento de dados desse tipo aí, como faria? Como você faria? Teria como fazer com o comando for ou com o comando while. Então, esse tipo de situação já é para você imaginar o problema físico, sei lá, o problema que você vai fazer, a tarefa que você vai fazer, já é para você bater o olho assim e já ter a essência de programador na sua mente e você dizer o comando while é mais eficiente para fazer isso. Então, isso você vai adquirindo praticando, é bem simples. Então, você vê aqui que é fazer o quê? Você define uma variável i só para poder contar o número de passos que foram dados aí para fazer variar de 0 até 0,5. Você vê que se você botar esse incremento pequeno, ele vai ter que ele vai ter que executar mais passos até sair do valor mínimo ao valor máximo. Então esse i é só para fazer a contagem do número de passos que ele precisou para para sair do mínimo ao máximo, certo? Então nós podemos fazer o quê? Já que queremos que ele parta do mínimo até o máximo, então o valor desse contador aí, temp, que eu chamei de temp, ele vai ser vai partir do valor mínimo, que é esse 0,0. Então eu boto a condição seguinte, a condição é essa. Se, como eu estou definindo que ele é igual ao mínimo, então ele não tem como ele ser igual ao máximo, que eu defini antes de entrar igual ao mínimo, então ele já vai tornar isso verdadeiro. Então eu fiz de propósito para poder ele entrar na repetição, senão ele não entraria. Tipo, se eu definisse um valor acima do valor mínimo, ele não ia entrar, porque seria falso. Então eu coloquei de propósito para ele ser verdadeiro, para ele entrar e processar isso aqui, certo? Pronto. Isso aí foi obrigado ele entrar. Pronto. Aí, isso aqui é comentário, ele não executa, aí ele vai executar esse. Como o i é 1, aí ele vai dizer passo 1,
e temp. Isso aqui é só um formato de números reais, você vai entender só. É só você fazer o seguinte, vamos fazer assim, na verdade. Para não complicar a sua vida, vamos botar assim. Pronto, aí ele vai processar isso aqui. Em seguida ele vai fazer o que? O temp era quanto? 0, que era o valor do temp mínimo. Eu atribuí isso aí, certo? Eu defini para ele isso. Então ele vai ser 0 mais o incremento. O incremento é 0,25. Então no segundo passo, no primeiro passo ele é 0, o temp é 0, 0. E no segundo ele é 0 mais o 0,25. Então ele torna-se igual a 0,25. Então ele vai sendo aumentado, aumentado até ele atingir o valor do tempo máximo. E aí ele sai da repetição, certo? E aí eu boto um i para contar só para dizer o número de passos que foi dado. Né? Se ele, a cada passo eu incremento 1 nesse i, então no final de tudo, quando ele sair daí, o valor de i é o valor do número de passos. Então, pronto, é só essa a lógica. Então vamos lá. Esse é o 6, né? Pronto, aqui é 6. Perceba que ele precisou de 49 passos para chegar nisso aí. Pronto, se eu definir isso aqui um pouco maior, ele vai precisar de menos, né? Quanto maior o incremento, menos passos precisa. Se eu botar aqui menor, vai precisar de mais passos. Tá vendo? 240, pronto. E veja que aqui está em notação científica, certo? Então, essa linha de baixo que eu botei foi para poder formatar o número real, certo? Veja aqui que eu coloco 16, é o número de caracteres que o dígito vai ter, ou seja, que esse dígito aqui terá 16, o tamanho 16 aqui de caracteres que ele vai ocupar na tela, com 8 casas decimais, certo? O tamanho dele vai ter 8, ele vai ocupar 16 e com casas decimais. Então é só você ir brincando aí e vai vendo como é que se comporta, certo? Vamos botar no lugar de 8, ó, eu acho que é isso, 1, 2, 3, 4, mais 4, 8. Então é o número de casas decimais que tem depois a parte fracionária do número, certo? Se você aumentar aqui para 5, desde que esse segundo aqui não pode ser maior do que o primeiro, entendeu? Você não pode botar 5, 8, isso aí dá errado. Tem que ser no máximo 5, 5. Não, 5, 2. Seria o quê? 5, 2. Veja como ele vai se distanciar um pouquinho. Pronto, é isso. Duas casas decimais. Entendeu? É só para isso. Vamos botar 15, 15, 6. 6 casas decimais. 15, 5. Pronto. É só uma forma de formatar para os dados ficarem organizados na tela, só isso. Pronto. Você vê que ele foi até, chegou no 12, né? Próximo ao 12. E um passo antes do 12 ele parou. Pronto. Aí qualquer coisa é só você botar temp mais int. Pronto, mais temp int. Aqui ele vai até o 12 certinho. Pronto. E assim você consegue controlar uma repetição que vai fazer essa escalada de passos dentro do incremento. Agora eu te pergunto, teria como você fazer usando esse comando for, em vez de usar esse while? Primeiro que o for só usa o contador para números inteiros em Pascal. Em Pascal ele não funciona para números que não sejam inteiros, entendeu? Em algumas linguagens, como o Fortran, ele pode ser um real, número real sim, um incremento, mas em Pascal não pode. Então, mas isso não quer dizer que Pascal é menos eficiente. Não, é só a sintaxe mesmo da linguagem que não permite. Porque existem outras formas de repetir que pode fazer para real, que é o caso desse while. Então não faz sentido alguém estar criticando o Pascal. Ele faz a mesma coisa que qualquer outra linguagem faz, certo? Então, pronto. Você poderia fazer a mesma coisa usando o comando repeat, que é fazer, como está aqui embaixo. Né? Não preciso explicar porque você já entendeu a sintaxe do comando repeat, então você vê que agora eu usando ele, compila, fez exatamente a mesma coisa, tá vendo? Então, são formas
equivalentes de você usar o mesmo comando, coisa que quer dizer, de usar comandos diferentes para fazer a mesma coisa. Beleza, então é isso. Sobre o comando alias, você vê que ele é mais eficiente para fazer do que o comando for. Pronto, vamos ver se temos mais tópicos aqui para abordar e finalizar. Acho que temos esses 7. Deixa eu ver o que foi que eu preparei aqui nesses 7, que eu já nem lembro. Nesses 7 devemos ter o que? Vou fechar aqui. Nesse set, pronto, nesse set eu vou explicar já aqui uma forma em que você usa a biblioteca matemática, certo? Que quando você instala o Free Pascal usando o Lazarus, ou seja, quando você faz aquele download lá do Lazarus e instala no seu computador, o Lazarus já vem com essa biblioteca matemática chamada Math, eu não sei pronunciar, mas acho que é biblioteca Math. Eu achei mais ou menos isso. Não sei falar inglês, não. E aí você define que usa bibliotecas assim. Você bota esse nome uses e na frente coloca a biblioteca que vai usar. Dentro dessa biblioteca matemática existem várias funções já programadas que é só você chamar e faz o cálculo para você. Por exemplo, existem funções e subrotinas já dentro dela. Uma das subrotinas é esse aqui chamada randomize, que é para preparar o gerador de números aleatórios. Existe uma função que retorna um número aleatório no intervalo que você especifica. Por exemplo, se você quer um número aleatório no intervalo de 1 a 60, é só usar dessa forma aqui. E ele vai pegar o que? O resultado dessa função é um número inteiro. Ele vai gerar aleatoriamente um número inteiro no intervalo de 1 a 60 e vai colocar na variável N1, que eu defini a variável N1 como um inteiro. Então, se ele vai retornar um número inteiro e essa variável ela só recebe valores inteiros, então vai receber de boa. E eu defini uma variável A que é do tipo real que tem essa função random, que também pertence a essa biblioteca matemática, que vai retornar um número real, ou seja, um número entre 0 e 1, aleatoriamente. Então são para isso. Então veremos fazendo o que? Compilando. Vamos ver. Vamos ver. 7, né? Não, perdão, tem que compilar. 7. Foi de boa. Pronto. Você vê que ele fez o que? Gerou um número 3, aleatório, 20. Toda vez que eu mando executar ele vai gerando outro, porque é aleatório, então não tem como ser o mesmo. A menos que você não usasse isso aqui. Ó. Se você não usar esse randomize, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar aleatório? Vai, mas vai ser sempre o mesmo número. Não compilei, perdão. Bom, porque eu fiz a alteração e tem que compilar, certo? Então você vê aqui, executa de novo, ó. Ele vai usar o que? Nesses geradores de números aleatórios, eles são gerados, são números pseudos aleatórios. Então eles são aleatórios a depender da semente que você dá, entendeu? Se você não, dentro desses geradores tem uma variável que é uma semente, que é para perturbar ali a função que gera o número aleatório e te dá um número realmente aproximadamente aleatório, ou seja, para simular vários problemas físicos e tal, pode ser considerado para um caso perfeito aleatório. Então esse randomize é uma subrotina que prepara essa semente com base em dados de processador, horário do sistema. É uma semente que joga lá no gerador, na função que gera número aleatório, e ela vai te retornar realmente um número aleatório. Você vê que compilando novamente, né? Como foi feito antes. Agora, olha, você vê que ele não é mais o mesmo. Toda vez que eu chamo o programa, ele foi lá, criou essa semente através desse randomize e pronto. Então você só chama ele uma vez só e pronto, no programa inteiro, e ele prepara essa semente e depois disso acabou. Vai sempre gerar um número aleatório, beleza. Então vamos comentar aqui esse trechinho, deixando o randomize sem comentar, como eu falei, né? É necessário
que ele esteja para fazer essa semente. E agora vamos descomentar isso aqui. É isso? O que é que esse trechinho faz? Vamos fazer o quê? O que é que esse trechinho faz? Eu defini uma variável B1 que recebe 1, B2 é 100. Para que eu defini isso? Para ser o intervalo de geração do número aleatório. Ele vai gerar de B1 até B2. Se eu definir B1 igual a 1 e B2 igual a 100, então ele vai me retornar um número aleatório no intervalo de 1 a 100, que vai guardar em N1. Beleza. E em seguida vai mostrar na tela essa frase. Vai dizer I, aí bota o valor que tiver dentro do I, aí vai mostrar N1, o texto N1, aí vai botar o valor que tem dentro do N1. E esse valor vai depender do que foi gerado a cada passo. E aí, a condição para ele entrar nessa repetição é de o N1 ser diferente do N2. Então esse símbolo aqui significa isso aqui, ó. É só você vir aqui, nesse roteiro que eu botei, e você vê que está aqui dizendo o que é. Ou seja, é um operador relacional, certo? Esse símbolo aqui é o operador de atribuição, né, como eu expliquei lá no início de tudo. Operador lógico, que você já viu a aplicação deles. E alguns desses aqui você vai ver depois. É soma, subtração, subdivisão. Bem simples. Então, nesse roteiro aqui está a receita de você ser um programador. Se você aprender o que está aqui nesse roteiro bem simples, você já é um programador, pronto, certo? Então, o que ele faz é o seguinte: se eu definir N1 igual a 0 e N2 eu definir 28, então significa que enquanto N1 for diferente de N2, ele vai ficar processando. Ou seja, o que é que esse programa faz? Esse trechinho faz aqui. Ele faz o seguinte: ele vai gerar um número aleatório até que ele vai ficar tentando. Ele vai gerar um número, eu vou dizer, tente até ele ser igual a 28. Aí ele vai tentar o primeiro, se ele não for 28, aí ele tenta de novo. Vai ficando tentando, insistindo até quando der 28 ele diz achei. Aí sai, para de repetir, pronto. É essa a ideia, certo? Olha lá. Você vê que ele tentou aí uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, seis, sete, até tentou 78 vezes até conseguiu dar o 28. Se eu tentar de novo, vai dar 78? Não, porque é aleatório. Agora, teve que tentar 392 vezes até conseguir fazer isso igual a 28. 240. Agora com 13 já foi igual a 28. Se eu tentar mais 212, 20. Agora se eu fizer isso 1 bilhão de vezes, 1 milhão de vezes, vai flutuar em torno de um valor médio, que esse valor médio é o quê? Vai ser a probabilidade esperada de acontecer isso aí, que é o quê? Se você está sorteando um número no intervalo de 1 a 100, eu acredito que ele vai flutuar ali em torno de 100, né? O valor médio é 100. Né? Então a probabilidade de acontecer o que você está dizendo deve ser 1%. Mais ou menos isso a ideia, certo? E por que eu botei esse tipo de comando assim? Porque aqui é um exemplo de outra aplicação de que seria mais fácil você usar o comando while do que o comando for. Pronto, é outro exemplo. Em que não é prático você usar esse e sim usar esse. Mas não quer dizer que não seja possível fazer. É possível sim. Inclusive eu fiz aqui abaixo uma forma de fazer, só que não é muito prático, dá até mais tempo talvez de processamento, que é fazer o quê? Fazer dessa forma aí que eu fiz, certo? Esse trecho de baixo faz exatamente o que foi feito agora, aqui nesse de cima, nesse em azul de cima. A ideia é fazer o que aqui? É você repetir ele de 0 até um número muito grande, desde que você consiga matar essa repetição antes de matar essa repetição assim que a condição for satisfeita, conforme eu fiz aqui, ó, selecionei. Então esse break é uma subrotina interna aí da própria linguagem que quando ela é chamada, ela mata, ou seja, finaliza o laço de repetição que está ativo no momento. Ou seja, o que está ativo é qual? Esse. Ele mata a repetição, ou seja, ele não vai mais tentar outro passo aqui.
E por que eu botei um número grande aqui? Porque eu sei que antes disso ele vai ocorrer. A probabilidade, existe uma probabilidade dele não ocorrer dentro desse número aí? Existe, só que é tão pequena que eu cheguei à conclusão praticamente, aproximadamente, de que não vai acontecer. É mais fácil a Terra pegar fogo aí, cair, Marte se bater com a Terra do que isso acontecer. Mas não é zero a probabilidade, então pode acontecer. Mas como é tão pequena, então eu posso definir dessa forma aí. E assim que ela acontecer, sei lá, com 500 tentativas, 600 tal, muito abaixo desse número aqui, aí ele vai e mata. Então no final das contas vai processar a mesma coisa. Mas não é prático fazer isso, porque vai que você programa uma outra situação de processamento aí em que possa ser que ocorra pelo menos uma. Aí seu programa vai ficar bugado, entendeu? Então é bom você achar uma forma de repetir as coisas mais eficiente. Olha lá, tá vendo? Faz a mesma coisa de forma mais eficiente. Então, nesse caso, é um exemplo de que o 3 é mais eficiente para você programar. Então, fica a seu gosto aí de fazer. O importante é que resolva o problema, a sua tarefa específica. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais, só para finalizar, que eu acho que deve ter quase uma hora, se não tiver mais de uma hora. Né? A 8, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui na 8. Na 8 eu quis só concluir aqui sobre comando de seleção, que eu tinha esquecido de botar logo no início, aí eu lembrei depois, agora que eu tô lembrado. Eu lembrei depois que no caso desse comando aqui, ele não funciona só para número inteiro, né? Como eu tinha feito exemplo só com o número inteiro, então eu fiz para número chamado char, caracteres, que é caracteres, igual tá aqui, ó, certo? Eu defino aqui uma variável do tipo caracteres e já coloco em prática aqui o que é variável booleanas. Booleanas são variáveis que recebem valores true, ou seja, verdadeiro ou falso. Ela só recebe esse tipo de situação. Não pode ser número, não é caracteres, não é número real e ela é uma variável que é chamada boolean, que é verdadeiro ou falso, somente isso. Pronto. Então eu fiz aqui um exemplo de condição em que eu posso fazer um laço de repetição usando esse while para uma condição que não necessariamente seja números. Então é uma forma de mostrar isso, que essas condições são, seja lá quais forem, você testar duas coisas, se elas são equivalentes ou não. Desde que essas duas coisas que estão sendo testadas, de um lado da equação e do outro, sejam do mesmo tipo. Tipo, não vai testar se um número é igual uma variável booleana. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É igual você botar um sapato numa coisa que não tem nada, num pé diferente. Não faz sentido, não se encaixa, entendeu? Então é isso. Ele vai repetir tudo isso aqui se a condição for satisfeita. Então acho que não precisa explicar não. É só você vendo o código, com base no que eu já expliquei anteriormente até agora, você já entendeu os comandos, né? E tipo, o que está dentro dessa variável opção, certo? É uma variável do tipo caracteres, ou seja, é um caractere que eu botei como se fosse número aqui, mas veja que ele não está assim, ó. Aqui ele estaria sendo número, e assim com a aspa é caracteres, certo? Então, seguinte, vamos compilar e encerrar nossa aula introdutória, aula 1. Ficou grande, eu acho, mas é importante é que está muito útil para vocês que estão aprendendo agora. Então é isso que importa. Pronto. O que esse programa faz é isso aí, ó. Eu tenho aqui um menu de opções e que eu quero entrar nesse menu, por exemplo. Se eu digitar 1, ele entra na opção 1. Se eu digitar 2, ele entra na opção 2. Se eu digitar 3, ele entra na opção 3. Se eu digitar 4, ele entra na opção 4. E se eu digitar 0, ele sai. Então vamos digitar 0. E dá Enter, né, em seguida. Pronto, finalizou. É isso que acontece aqui, ó. Ele só vai processar uma delas, né, como eu já expliquei antes. Isso aqui, esse CLR
SCR. É uma subrotina que existe dentro dessa biblioteca chamada CRT, que também é do Pascal, essa biblioteca. Não necessariamente veio do Lazarus, nem do Free Pascal, é da própria linguagem mesmo, que ele serve para limpar a tela. Para o que foi feito digitado, ele apaga, ele limpa e joga novos dados por cima. Vamos executar de novo, vamos digitar um. Viu só, ele apagou a tela e diz bem-vindo ao menu 1, fim, pronto. Então mais ou menos isso, a ideia. E você vê que foi feita a repetição disso, então você pode usar para fazer menu, sei lá, enfim. Aqui é um esqueleto básico de um programa, por exemplo. Se dentro da opção 1 fosse, sei lá, fazer uma tarefa específica que você quer, sei lá, fazer a soma de dois números, não sei o que, você programava tudo isso aqui dentro. Você vê que de propósito eu botei o valor dessa variável aqui, que é do tipo booleano, que eu chamei de correto igual a falso, para poder ela entrar, porque aqui eu quero que ele pare de ficar repetindo até que ela seja verdadeira. Então, como eu já estou dizendo que ela é falsa, ele vai entrar, vai processar isso, mas desde que em algum trecho aí dentro dessas repetições eu faça com que ela possa assumir o valor verdadeiro para poder sair, senão vai ficar infinitamente aí, certo? Então, uma das condições é, se o usuário quiser sair, é uma situação para poder transformar o valor dela em correto para poder ela já sair. E se o usuário quiser que assim que entrar no menu e em seguida ele sai, é só dizer isso, é só alterar o valor dela, certo? E assim vai fazendo, pronto. Então, seguindo o nosso roteiro, preparado para essa aula de hoje, é isso. Você, para entender o que são os tipos de variáveis, acesse esse link aí, está bem explicadinho. Não vou abrir ele por causa de talvez direitos autorais, para não ficar no vídeo, mas é só seguir o link, é bem interessante. E pronto. E acho que depois nas próximas aulas eu explico mais coisas. Essa aqui foi só uma introdução para a coisa mais básica possível, que são esses comandos. Pronto. Você tem que entender o que são esses comandos aqui, repetição e seleção. Se você não entendeu, assista tudo de novo até entender. Só saia daí dessa aula 1 para ir para a aula 2 depois que entender tudo que foi explicado aqui. Senão não adianta. Vá martelando sua cabeça até entender. Não dê gosto do cão não. Vá tentando, deu errado, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Uma hora de tanto tentar acerta. Pronto, acerta como é que faz e entende como é que faz. Pronto. E é isso. E não siga apostilas não de esses livros ensinando programação. Eles não ensinam. Eles complicam a cabeça da pessoa. No início eu tentava fazer, seguindo esses livros, só perdia meu tempo. Parece que os caras não sabem ensinar nada. Tem que ensinar é fazendo. É melhor assistir um vídeo praticando os trechos ali do que seguir certos livros. Não estou dizendo com todos, mas muitos é só. Poxa, não entra na cabeça não. Os caras escrevem um monte de lorota lá, texto pra caramba, para explicar um negócio bem fácil desse que a pessoa faz em meia hora explicando. Então é isso. Até a próxima aula, aula 2. Valeu.